Então, crianças, hoje nós vamos trabalhar apelação. É um assunto bacana de ser trabalhado porque é um assunto que a gente tem condições de dar uma visão bastante prática da situação, né? E é um dos recursos que nós vamos trabalhar, talvez seja a apelação um dos mais próximos de nós, é um daqueles que nós temos maior facilidade, maior proximidade, né? Porque é algo muito próximo. Todo mundo que já passou por um processo, já passou por uma apelação, ou todo mundo que já viu um processo, já viu uma apelação, ou até quem não viu um processo, ou quem não foi parte num processo, tem uma maior facilidade de compreender o que é uma apelação, o que é a insurgência de alguém numa apelação. Difícil, mais difícil de imaginar, é um recurso especial, um recurso extraordinário, que é uma lógica um pouco diferente. Mas a apelação é um negócio que a gente tem condições de compreender com maior facilidade. Pois bem, vocês estão com o roteirinho de vocês aí, e lá no nosso primeiro item consta que o fundamento legal da apelação é o artigo 1009 e seguintes e vai até o artigo 1014 do Código de Processo Civil. Abram o código também e vão acompanhando a aula pelo código. E a vantagem da gravação é que se vocês tiverem alguma dúvida, tiver sido um pouco rápido demais em algum momento, vocês podem dar uma pausa, voltar novamente, e se o cansaço bater também, em algum momento precisar tomar um cafezinho, não me deixem aqui falando sozinho. Dê uma pausa, prepare o cafezinho, o seu lanche e volte para acompanhar a nossa aula, beleza? Então vamos voltando aqui, olha. Lá no nosso roteiro, primeiro item, fundamento legal da apelação, artigo 1009. E lá no artigo 1009, ele é bem esclarecedor, ou ele é bem direto ao dizer as hipóteses de cabimento da apelação. Desde o nosso primeiro dia de aula, que eu disse a vocês que a definição do recurso, ele pressupõe a identificação da natureza da decisão recorrida. Ou seja, para eu saber qual é o recurso cabível contra determinada decisão, eu preciso antes identificar qual é a natureza jurídica da decisão. Não estou entendendo, está complicando. Não, é muito simples. O artigo 1009 ele fala o seguinte: da sentença cabe apelação. Para eu saber, portanto, em que hipóteses que cabe apelação, o que eu preciso fazer? Simplesmente olhar para trás, identificar a natureza jurídica daquela decisão. Se aquela decisão eu identificar que tiver uma natureza de sentença, automaticamente eu posso concluir que o recurso cabível contra ela é uma apelação. Percebam que o código ele não condiciona a apelação ao conteúdo da sentença. Independentemente do que tenha sido decidido na apelação, na sentença, independentemente do que tenha sido decidido na sentença, o recurso cabível contra ela será apelação. Se foi uma sentença terminativa, ou seja, a sentença que extingue o processo sem resolver o mérito, ou se for uma sentença definitiva, que é a sentença que resolve o mérito do processo, seja uma, seja outra, o recurso cabível contra ela vai ser apelação. Portanto, repito o que eu tenho falado com vocês em todas as aulas. A definição da apelação pressupõe a identificação de que a decisão recorrida é uma sentença. Se for sentença, cabe apelação. Portanto, se em algum momento de dúvida sobre qual é o recurso cabível, a minha primeira atividade a fazer é analisar aquela decisão para ver se aquela decisão tem natureza de sentença ou se tem natureza de decisão interlocutória. Porque se for sentença, eu já sei que cabe apelação. Se for uma decisão interlocutória, talvez, e aí é assunto para a próxima aula, talvez caiba agravo de instrumento. Muito bem. Só que a apelação no novo CPC, ele ganhou um contorno diferente. E aí eu preciso da atenção de vocês com relação a isso. Embora da sentença caiba apelação, existe uma circunstância
em que a apelação tem cabimento, mesmo que o objeto de impugnação seja uma decisão interlocutória. Eita, agora complicou. Prestem atenção. Quando nós estudarmos agravo de instrumento, vocês vão ver que existem dois tipos de decisão interlocutória. Existem as decisões interlocutórias que admitem um recurso de imediato. Existem as decisões interlocutórias que não admitem recurso de imediato. Existem decisões interlocutórias que admitem recurso de imediato, e para essas hipóteses cabe agravo de instrumento. E existem decisões interlocutórias que não admitem um recurso de imediato. Para essas decisões interlocutórias, portanto, não cabe agravo de instrumento. Ok, professor, mas como é que eu sei quais são as decisões interlocutórias recorríveis de imediato e quais são as decisões interlocutórias que não são recorríveis de imediato? Em tese, essa resposta é muito simples. Em tese, basta você abrir o artigo 1015 do Código e lá no artigo 1015 supostamente constam todas as hipóteses de decisões interlocutórias que admitem agravo de instrumento. Em outras palavras, diante de uma decisão interlocutória, o que eu devo fazer? Abrir o artigo 1015. Se eu identificar que no artigo 1015 está uma das hipóteses que estão sendo tratadas naquela decisão interlocutória, então eu concluo que cabe agravo de instrumento. Aquela é uma decisão interlocutória recorrível de imediato. Só que nós temos, por outro lado, todas as outras decisões que não estiverem no rol do artigo 1015, elas não são atacáveis por agravo de instrumento. E aí vem a pergunta, ok, não é atacável de agravo de instrumento, por agravo de instrumento, mas de que forma que eu posso impugnar uma decisão interlocutória não passível de ataque imediato através do agravo de instrumento? E aí, para isso, surgiu a hipótese de você não recorrer de imediato nas hipóteses que estão fora do artigo 1015 e impugnar as decisões interlocutórias não passíveis de ataque imediato quando da apelação. Hein? Pois é isso mesmo. Se você não pôde interpor agravo de instrumento contra uma determinada decisão interlocutória, o que eu vou fazer? Você vai guardar a sua irresignação, você vai aguardar a sua revolta até o momento da prolação da sentença. Se aquele prejuízo que você imaginava que poderia sofrer por força daquela decisão interlocutória vier a se confirmar na sentença, você vai apresentar dentro da sua apelação a impugnação, também a decisão interlocutória. Falando de uma outra forma e agora com exemplo. Imagine que você precise fazer a prova das suas alegações porque o ônus da prova é seu. Você, por exemplo, disse que bateu no carro da frente, bateu, portanto, na traseira do carro da frente, mas foi por culpa dele, porque ele freou bruscamente numa reta e você, embora tivesse mantido a distância regulamentar, não teve tempo hábil para fazer a frenagem. O ônus da prova é seu, da sua alegação. E aí você pediu ao juiz que ouvisse testemunhas e que também fizesse uma prova pericial, por exemplo. O juiz então falou, indefiro a prova testemunhal e também indefiro a prova pericial. Diante desse cenário, você abriu o artigo 1015, olhou e viu que lá no artigo 1015 não tem em nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento a decisão interlocutória que versar sobre provas, deferimento ou indeferimento de provas. Não tem no artigo 1015. Isso quer dizer o quê? Que você não pode recorrer? Não. Isso quer dizer que você não pode recorrer de imediato.
provavelmente a decisão daquele juiz naquele momento vai lhe trazer um prejuízo. Isso porque, se você não fizer a prova da sua alegação, o que vai acontecer na sentença? Você vai perder. O juiz vai julgar improcedente o seu pedido. Então, o juiz negou a produção da sua prova. O que você tem que fazer? Abriu o artigo 1015. Cabe agravo do instrumento? Não. Vou fazer o quê? Nada. Você não faz nada. Espera e você vai ter que aguardar o resultado do processo na sentença para verificar na sentença se aquele prejuízo que você estava acreditando que ia sofrer, de fato sofreu. Porque vamos pegar esse exemplo e vamos considerar a seguinte hipótese. Você não fez prova das suas alegações. O juiz indeferiu a prova testemunhal, indeferiu a prova pericial e, portanto, você acredita que, naturalmente, irá perder o processo. Mas suponhamos que o juiz chegou na sentença e falou assim: apesar da parte não ter feito prova das suas alegações, considerando que o réu não fez uma impugnação especificada dos fatos, reputo verdadeiro o fato. Você achava que ia perder o processo porque você não fez as provas das suas alegações. Mas de repente você ganhou o processo. Você tem um motivo para se insurgir contra aquela decisão que negou a produção da prova testemunhal? Você vai apresentar um recurso e pedir anulação do processo? Você vai interpor um recurso pedindo anulação do processo porque não houve a prova pericial? Acho que não. Afinal de contas, você venceu o processo. Isso quer dizer que aquela decisão que você acreditava que seria necessária a interposição de recurso, ao final concluiu que não era necessária a interposição de recurso, porque apesar dela, você conseguiu a vitória na sentença. Mas vamos imaginar que o seu temor de perder o processo se concretize. Chegou na sentença, o juiz bonitão lá falou: bom, analisando os autos, verifico que o autor não fez prova das suas alegações e por isso julgo o pedido improcedente. É claro que o pedido vai ser julgado improcedente, mas é julgado improcedente não porque eu fui desidioso e não fiz a produção das provas. Eu quis produzir a prova e o juiz não deixou a produção de provas. Qual é o momento que eu vou ter, portanto, para me insurgir contra aquela decisão interlocutória que negou a produção de provas? Agora, no momento do recurso contra a sentença. O que eu vou fazer na apelação, então? A apelação a gente vai dividir em duas partes. A primeira parte da apelação são as preliminares. Nas preliminares da apelação, eu vou poder impugnar todas as decisões interlocutórias que não eram passíveis de impugnação por agravo de instrumento. Tudo que aconteceu no processo, todas as decisões interlocutórias havidas no processo, poderão ser impugnadas no momento da apelação, em sede de preliminar, caso não se tratem de decisões interlocutórias agraváveis. Todas as decisões interlocutórias fora do rol do artigo 1015 podem e devem ser recorridas na apelação. Se o juiz, então, nega o meu pedido, por exemplo, de produção de provas, o que eu faço? Nada. Eu vou esperar para ver se o prejuízo vai acontecer ou se não vai acontecer. E eu só vou saber se aquele prejuízo vai acontecer ou se ele não vai acontecer no momento da sentença. Proferiu a sentença, aquele prejuízo que eu imaginava acontecer, de fato aconteceu, eu então irei interpor apelação contra a sentença e, na preliminar da minha apelação, eu vou também impugnar a decisão interlocutória que me negou a produção daquela prova. Entenderam? Que, embora a apelação seja um recurso cabível para combater sentença,
A apelação é também o recurso cabível para atacar as decisões interlocutórias não agraváveis. É essa a hora em que você pode, então, atacar tudo aquilo que você não pôde atacar até a prolação da sentença. Ok? Eu vou dividir a aula em blocos para não acontecer de perdermos tudo. Então, a gente corta agora aqui o primeiro bloco